Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, eu tô um pouco emocionada porque, como minha mãe sempre diz, lembrar é viver. Quando a gente fala sobre algo que magoou a gente, que fez a gente sofrer, é como se você estivesse vivendo novamente. Então é sempre bom a gente esquecer as coisas ruins. Mas esse fato que aconteceu na minha vida foi algo que marcou, eu nunca vou esquecer, e eu queria dividir com vocês. Talvez eu não consiga falar direito sobre isso, porque é difícil. Mas eu queria muito dividir com vocês, porque fez parte da minha vida. E como eu já falei, aqui é meu cantinho, aqui eu falo sobre tudo que eu gosto, sobre tudo que acontece com a minha vida. Aqui é o diário da minha vida. E é isso aí, eu queria muito dividir isso com vocês. Antes de mais nada, eu queria dizer que não é o atual esposo da minha mãe, tá? O atual esposo da minha mãe é um homem muito bom, íntegro. Quando ele se juntou com a minha mãe, ela tinha se separado recentemente de um outro traste que a minha mãe tinha. Depois desse que eu vou contar a história, né? Ele nunca bateu na gente, graças a Deus, nunca fez nada, nunca tentou abusar da gente. Ele foi um homem que fez papel de pai na nossa vida. Foi o único pai que a gente teve na nossa vida. E eu quero lhe agradecer muito, Gessé. Provavelmente o senhor não sei se você vai ver esse vídeo, né? Porque o senhor não vê. Mas eu quero lhe agradecer por... Ai, gente. Eu tô emocionada porque já tem muitos dias que eu queria fazer esse vídeo, falar sobre essa história. E aí eu fico pensando, eu fico relembrando. E é muito difícil lembrar de tudo que a gente já passou, sabe? Pois é, como eu tava falando, o Gessé foi um homem que, quando ele juntou com a minha mãe, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade, eu ainda era criança, né? Adolescente. Ele ajudou a gente, sustentou a gente. Minha mãe tinha 6 filhos. Pelo menos 5 desses filhos ele sustentou. Comprava nosso material escolar, botava comida dentro de casa. Sempre fez um papel de pai e a gente respeitou ele como tal, né? Sempre obedeceu, pedia benção pra ele. Até hoje eu peço benção pra ele. A gente não chama de tio, né, de pai, nem de nada, porque a minha mãe não ensinou a gente a falar assim, sabe? A gente chama ele de Gessé mesmo, mas o fato da gente não chamar ele de pai não quer dizer que a gente não ame e não respeite ele, entendeu? Não é dele, não é sobre ele. Eu acho que tem uns 18 anos já que ele é casado com a minha mãe. Ai, gente, calma, vou tentar me controlar um pouco pra me continuar essa história. Não, continuar não, começar, né? Eu nem comecei. Gente, o traste que eu vou falar sobre aqui nesse vídeo, que eu vou contar essa história, ele foi um lixo que viveu com a minha mãe. Ele era um homem muito ruim, sabe? As coisas que eu lembro... Eu não lembro muita coisa, gente, porque eu não lembro muitas coisas, que eu era muito criança, eu tinha 8 anos na época. Eu não sei quanto tempo a minha mãe viveu com ele, eu não lembro. E eu não quis perguntar pra ela, até porque eu não queria estar falando pra ninguém que eu queria fazer esse vídeo. Pode ser que alguém tentasse me impedir e eu ia fazer do mesmo jeito, aí... Pois é, ele era um homem muito ruim, sabe? Ele batia muito na gente, espancava. Ele não gostava que a gente... Ele não gostava quando via a gente rindo, sabe? Ele não deixava a gente sorrir. Ele batia na gente quando a gente estava sorrindo. Ele não deixava a gente brincar. Ele era um homem muito ruim. Eu lembro que quando a gente era criança, chegavam as pessoas na nossa casa, a gente tinha medo. A gente se escondia, a gente não ria. A gente sempre teve muito medo, sabe? Eu cresci muito tímida. Quando eu falei isso, as pessoas até... Mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sempre tento disfarçar minha timidez brincando, falando alguma merda. Mas no fundo eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho muito medo da reação das pessoas, sabe? Mas é isso aí. Esse monstro, ele já tentou até abusar de mim.
Eu nem lembrava que era ele. Só uma vez eu falei pra mãe, mãe, quando a senhora trabalhava assim, 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 que era o marido que morava com a senhora? Porque ela teve outro traste depois desse. Aí ela falou assim, era esse fulano, que é esse, né? Eu falei, mãe, pois tal dia assim, ele chegou a tirar minha roupa. E na hora que ele ia cometer o ato, minha mãe chegou. Graças a Deus, entendeu? Graças a Deus nunca... Eu não lembro se ele já fez alguma coisa comigo, eu não lembro, porque eu era muito criança. Mas eu também não duvido. Cara, ele era uma pessoa tão ruim, tão ruim. Ele nunca brincava com a gente. Quando ele brincava, quando ele resolvia brincar com a gente, era judiando, sabe? Ficava fazendo cócegas na gente, até a gente rir que não aguentava mais, tinha dor de tanto rir, sabe? Era esse tipo da brincadeira dele. E ele espancava muita gente. Uma vez ele me bateu tanto que eu mijei na roupa, de tanto que ele me bateu. Minha avó tinha uns kitnet. E era assim, ela tinha uma casa na frente, aí tinha um corredorzinho assim, lá pro fundo, no quintal dela tinha uns kitnet. Aí eu tava lá, eu não lembro por qual motivo que ele me bateu, mas ele me bateu, eu tava só de calcinha. Eu era criança, né? Andava de calcinha dentro de casa. Tava só de calcinha, ele me bateu, eu andando, ele me batendo, eu andando. Eu saí no corredor, até fui pro meio da rua, sentei na calçada assim, ele me batendo, e eu mijei na roupa de tanto que ele me bateu. Nossa, a gente tinha muito medo dele, a gente sempre se escondia, a gente ficava muito calado, Nossa, a gente nunca fazia nada pra magoar ele. A gente tinha muito medo dele, sabe? A gente nunca fazia nada. E eu não sei por que ele tinha tanta raiva da gente, por que ele era daquele jeito, a gente nunca entendia, porque a gente não fazia nada, nem minha mãe. A minha mãe também tinha muito medo. Ela tinha medo inclusive de largar ele. E o dia que ele tentou matar a gente, ele tinha bebido, tinha 14 dias que ele tinha bebido. 14 dias, imagina uma pessoa beber 14 dias. Aí, assim, a minha mãe, sempre que a gente tinha a oportunidade de conversar, nessa época eu era a filha mais velha que morava com a minha mãe. Minha mãe tem 6 filhos, eu sou a terceira, então meus 2 irmãos mais velhos estavam pra roça, pra casa da minha avó. E então eu era a filha mais velha, né? Eu que tinha que ajudar ela. Quando a gente tinha a oportunidade, ela conversava comigo, ela me ensinava, olha, quando eu fizer isso assim, assim, é pra tu fazer isso. Então a gente conversava por sinais, entendeu? E a gente sempre teve medo dele matar a gente, de fazer alguma coisa. Ele era tão psicopata, ele tinha uma faca, ele vivia molando essa faca. Todo dia ele molava essa faca, todo dia. É como se ele estivesse esquematizando fazer algo. Todo dia é como se ele estivesse esquematizando fazer alguma coisa, sabe? E ele ficava olhando pra gente com cara de maldade. Eu tinha muito medo dele, cara, muito medo mesmo. Aí, nesse dia que ele tentou matar a gente, ele tinha bebido 14 dias seguidos. E a gente tava lá, perto da minha mãe, todo mundo sentado, quieto, né? Aí ele pegou e falou uma imoralidade pra minha mãe. Pela primeira vez, a minha mãe... A minha mãe enfrentou ele. Ela gritou com ele, falou, olha, se tu não respeita... Se tu não me respeita, respeita pelo menos as minhas filhas, os meus filhos. Aí ele... Mas antes de acontecer isso, minha mãe já tinha feito um sinal pra mim. Eu fui correndo, sem que ele percebesse, né? Fui correndo, abri o portão, porque a gente morava num lote bem grandão, assim. A nossa casa era bem no fundinho. Então, era bem longe pra chegar no portão. A gente foi correndo, deixou o portão aberto. Aí, quando a minha mãe falou isso pra ele, que não era, que era pra ele respeitar ela... Ele, que respeitar que nada, ele pegou o facão. Aí, como ele tava muito bêbado, ele não conseguiu. Ele não foi tão rápido, né? Minha mãe foi, pegou meus 2 irmãos caçula no colo. Não, acho que ela pegou minhas 2 irmãs e o outro veio correndo atrás dela. E eu já tava lá no portão, enquanto eles vinham correndo, eu já tava na casa da vizinha lá da frente, que tinha um muro muito alto lá. Pedi pra ela deixar, eu pedi socorro, pedi pra ela deixar a gente entrar na casa dela, que ele queria matar a gente. E ele veio correndo pra tentar matar a gente. Aí, graças a Deus, deu tempo. Meu irmão ainda caiu nessas coisas, sempre alguém cai, né? É igual filme de terror. Meu irmão caiu, mas aí, graças a Deus, ele levantou e a gente tudo foi pra dentro da casa da vizinha. Aí a gente ficou lá. Aí ele ficou batendo lá, disse que ia matar a gente, ia matar a vizinha.
Mas graças a Deus, primeiramente, e essa vizinha não aconteceu, né? A vizinha chamou um táxi pra gente, ela pagou, a gente era muito humilde, sabe? Não tinha dinheiro pra pagar isso. Aí a gente passou, a casa do meu avô era lá perto da nossa casa, a gente passou na casa do meu avô, a gente foi, pegou ele e a minha prima que morava com ele, a Sara. Eu já falei dela aqui no canal, ela que tá em Paris. A gente pegou meu avô e a Sara, porque ele sempre falou que ia matar meu avô, ele não gostava do meu avô, porque meu avô enfrentava ele, sabe? Aí a gente pegou meu avô e fomos pra casa da minha tia Ruth, né? Aí a minha mãe criou coragem e denunciou ele. Aí chegaram lá, foram atrás dele, né? Pegaram ele em flagrante, né? Ele tava lá jogado no chão, com facão na mão. Ele tinha quebrado tudo nosso, todos os dentes de casa ele quebrou tudo, tava jogado lá no chão. Aí o que aconteceu? Ele foi preso, né? Com 2 dias que ele tava preso, na época era uma delegada e o esposo dela era político aqui na cidade. Aí esse político falou pra ele assim: olha, se tu prometer que tu e a tua família todinha vai votar em mim, eu vou te soltar, vou mandar te soltar. Aí aconteceu, com 3 dias ele foi solto, né? E só que essa história não parou por aí, não parou. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 dessa história, tá? Eu tô muito emocionada nesse vídeo porque, cara, eu, minha mãe, minha família, assim, a gente sempre lutou muito pela vida, em todos os sentidos da frase, né? A gente sempre lutou pra viver, sempre. E eu creio que Deus tem bênçãos muito grandes na nossa vida, porque haja luta, viu? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Claro, ninguém gosta de um tipo de vídeo desse, né? Mas é isso aí, gente. Tchau. Se vocês quiserem, eu faço a parte 2 desse vídeo, tá? A continuação, porque essa história não parou por aí. Até o próximo vídeo, meus amores.